Gostou? Vou fazer primeiro? Pergunta. Ah, meu Deus. Pastor Amaral, Presente. vamos lá. Algo que nos incomoda muito hoje, na igreja brasileira no geral, é que, na verdade, alguns pastores, a gente não vai generalizar, tá? Aqui a gente tem bom senso. Alguns pastores acham que a igreja é dele, como uma empresa. E hoje o que mais ocorre em algumas igrejas é nepotismo. Ou seja, muitas das vezes o pastor é o pastor presidente da igreja e coloca um segundo dele como um filho. Porventura, na Bíblia, tem algum trecho que dá direito ao pastor fazer isso? Peraí. Joga. Porque isso é recorrente, Pode pastor, falar. isso é recorrente. Se a gente pegar a história antes da igreja ela virar de fato uma empresa, porque hoje, com algumas exceções, de fato ela virou uma empresa, como você bem disse. Mas na história isso não era tão assim, guardada algumas denominações em particular, mas de maneira geral não. Agora, falando da base bíblica, a gente não tem nada que nos leve a interpretar dessa maneira. A gente vai dar um exemplo que eu gosto muito, que quando a gente vai pegar a história de Moisés, que Deus o chama para conduzir o povo até a terra prometida, Moisés tem filhos, mas quando Moisés vai deixar um sucessor, o sucessor de Moisés não é nenhum de seus filhos, Exatamente. é Josué. Quando a gente vai pegar Elias, que é uma referência enquanto profeta na Bíblia, e Jesus, quando em Mateus 16, vai perguntar quem dizes que eu sou, inclusive as pessoas vão dizer, né? É Elias, ou um dos profetas. E o sucessor de Elias não foi Eliazinho, foi Eliseu, que estava na vida, no campo. Então a gente não tem respaldo bíblico para falar isso. O que também não impede que Deus possa fazer isso, até porque Deus não tem nenhum impeditivo que seja, né? Mas quando a gente vê algumas coisas virarem padrões, a gente começa a falar assim, olha, não é bem Deus. Um exemplo que a gente até comentou fora do ar, né? Hoje é uma moda de que esposa de pastor é pastora. Você vai contar no dedo. Mas não é bíblico isso não? Na minha Bíblia, nessa aqui não. Na minha também não. Minha esposa em particular, né? Eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa. Ou o pessoal chama minha esposa de pastora ou de missionária. Mas não nesse missionária no sentido que sabe que a gente foi para fora fazer missões, né? Que a gente foi para o Peru. Mas é porque é esposa de pastor, então tem que ter algo que a qualifique, né? Ou é pastora ou é missionária. E minha esposa, ela nunca aceitou. Ela falou, não, pastor é ele. Só que é o que você falou, a gente virou algo meio hereditário, pensando como fosse uma empresa. E isso tem hoje, diferente, como eu falei, de umas 2 décadas atrás, pelo menos, a gente fez com que isso virasse um padrão. E como foi a sua pergunta, base bíblica não tem, mas é mais cômodo. Entende? É mais fácil, eu vou deixar uma garantia para o meu filho, eu vou deixar uma garantia para a minha família, e não tem mais tanto a ver, e aí a gente poderia ir mais longe, e se vocês me permitem. Será que todos hoje que se dizem pastor são de fato chamados para o ministério pastoral? Porque se você pega uma pessoa de boa oratória e com a boa facilidade de gravar versículos, ela vai ser uma pregadora, essa pessoa. E não necessariamente quer dizer que ela tem chamado pastoral. Quantos, nos últimos tempos, a gente tem visto de cantores ou cantoras de nome... Não tem nenhum obreiro. Que se tornaram... Diácono, cantor, fulano de tal. Não tem. Que se tornaram Salvo engano, pastores. hein, pessoal? Salvo engano. Não tem, eu não vi. Então, a gente vê que isso virou uma doença por falta de... Aí é minha percepção, tá? De temor a Deus. Não se espante com o que eu vou falar. Eu né, estou no pastorado, sou pastor há 21 anos pastoreando. E quase todos os dias, eu pergunto para Deus se de fato ele me chamou para o pastoreio, independente do que outros pensem que não, ele realmente Deus chamou, a gente vê isso, como a gente ouve, né, de algumas pessoas, mas porque é algo muito sério. Primeiro,
é que se eu estou ou não no que Deus me chamou. A gente tem a história de Uza, uns falam usar, quando Davi está carregando a arca, que ele estava cheio de boa intenção, no caso de usar, que a arca ia caindo, mas ele não tinha autorização do Senhor para tocar na arca, tinham que ser os levitas ou os sacerdotes, e ele vai, até porque todo sacerdote não era levita, ele vai colocar a mão na arca e não sei o porquê, mas assim Deus o fez. Deus o consumiu ali, ele morreu ali. Então é muito sério eu estar em alguma posição para a qual Deus não me chamou. Mas a gente perdeu perdeu o temor a Deus, perdeu. Meu Deus. Só fazendo uma